Estamos ao vivo, chegando aqui mais uma vez para estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Eu já disse e vou repetir. Eu sempre amo estar com vocês. Sempre amo. É uma alegria imensa estar dividindo esse espaço. Cada vez mais, né? Cada vez a gente tá ficando mais solta, eu tô ficando mais à vontade. Para mim era novidade ficar falando ao vivo. E hoje eu percebi mais ainda como eu fico feliz com esses momentos. Obrigada a todos vocês que já estão entrando aí. Hoje vai ser massa. Essa live é a segunda live aberta. Hoje eu estou toda para vocês. Vocês aqui vão fazer perguntas. Vocês vão pedir ajuda, vocês vão pedir orientações, informações. Entrem comigo ao vivo, vai ser uma delícia conversar com você, saber um pouco da história do seu filho, saber um pouco das suas angústias, o que você está precisando. E eu espero de coração, de todo o coração, poder te ajudar hoje. Que essa live, que vai durar talvez aí uma hora e pouquinho, mas que eu consiga mudar um pouco a sua vida, a sua angústia, talvez até a qualidade de vida do seu filho. Por que não? Às vezes uma orientação simples, pequena, parece boba até para muita gente, mas faz uma diferença gigante. Gigante. Então, boa noite aí para todos que estão chegando. Podem já ir mandando as perguntas. Eu já vou começar a responder. Já vou estar respondendo. E quanto mais melhor, porque com a sua dúvida, pode ser a dúvida de muita gente. Vocês sabiam disso? Então não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de colocar aqui suas dúvidas. Pode parecer dúvida boba, que vocês podem até pensar, não vou falar isso não vou perguntar isso não, porque podem achar que é uma pergunta besta. Não existe pergunta besta. Não existe pergunta besta, principalmente se essa pergunta e se essa dúvida está causando angústia no seu coração. Quem somos nós para julgar, né? O que é que causa a sua dor? Então, estamos aqui para resolver e não para julgar. Então, vai ser um prazer imenso, imenso. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, quanto mais perguntas, mais prazer eu vou ter de estar aqui parando esse momento do meu dia para estar aqui com vocês, ajudando a todos. Vamos lá, já tem uma pergunta aqui, ó. Tô gostando, já vi que a gente chegou esquentando. Vamos lá, leia aqui. Maria mandou uma mensagem aqui. Vamos lá. Meu filho usou sonda desde o nascimento até os 7 meses de vida. Hoje tem 9 meses, mas ainda tem muita dificuldade em alimentá-lo. Provavelmente, eu não sei se ele foi prematuro, se ele teve alguma intercorrência no pós-parto, que não possibilitou o seu filho que ele tivesse uma condição e uma segurança em se alimentar por via oral. Para essa sonda ter sido diagnosticada, né, ter sido necessária para ele como via alternativa de alimentação e de suporte nutricional, essa necessidade dessa alimentação é porque ele não estava conseguindo adquirir essa alimentação pela via oral e com segurança. Eu já falei em várias lives que a segurança alimentar é primordial em qualquer fase da alimentação da criança. Nunca se pode esquecer a segurança. Seja a consistência que for, seja a via que for, a segurança alimentar sempre tem que ser a prioridade. Então vamos lá. Seu filho usou sonda durante 7 meses. Agora ele está com 9, mas ainda tem dificuldade de ser alimentado. Vamos pensar quais são os registros que ficaram armazenados na cabecinha do seu filho durante 7 meses. Quais foram as sensações que o seu filho teve de boca, de intraoral, de faringe, que ele teve no uso dessa sonda? Imagina você estar com um tubo passando pelo nariz ou diretamente pela boca, passando pela garganta, na faringe, balançando cada vez que você deglute a saliva, porque a gente deglute milhares de vezes a saliva por dia, e esse tubo balançando, dando estímulo nauseoso, estímulo de tosse.
Esse tubo, que é essa sonda, sendo trocada diversas vezes ao longo de 7 meses. Imagina quantas vezes essa sonda não foi trocada. Que trauma que ele sentiu cada vez que essa sonda era trocada. Então, para ele, a entrada de qualquer coisa dentro daquela boca, nessa região interna dele, de boca, nariz, tudo para ele é doloroso. A mensagem que ele estava recebendo não era nada prazeroso. Ele não foi para um aleitamento materno no pós-parto, né? Ele não foi para uma mamadeira para saber o que é prazer alimentar. Ele nem aprendeu o que é fome e saciedade. Porque se ele teve sonda desde o nascimento, ele não teve nenhum registro prazeroso. Diferente até de uma criança que comia durante o primeiro ano e passou por alguma cirurgia, alguma intercorrência e teve que usar sonda. Mas o registro positivo estava lá guardado. No caso do seu filho, ele não teve. Ele não teve esse registro. Então, o trabalho para essa reintrodução alimentar, por outra via, que agora é a via oral, que ele recebia o alimento pela sonda, é um trabalho de desconstrução de memórias negativas. Onde a dieta por sonda é de 3 em 3 horas, e muitas vezes, tenho certeza, ele não fez a digestão de uma dieta e na 3ª hora já estava dando outra dieta novamente. A sensação de empachamento, refluxo, porque tem que aumentar o volume, né, de acordo com o peso, e muitas vezes até adequar o volume legal, às vezes tem que dar um trabalhinho, a criança às vezes fica tendo esse refluxo, desconforto, abdômen distendido. Então é uma desconstrução do que é comer. De repente a barriga dele enche e ele não sabe por onde veio essa comida, né? De onde veio essa comida. Então não adianta forçar, mesmo que ele agora esteja podendo comer por via oral, tem um caminho longo até ele ter prazer alimentar. Ele tem que construir primeiro o que é o alimento, querer experimentar esse alimento, tocar, visualizar esse alimento, cheirar esse alimento, manipular esse alimento, observar as texturas, experimentar. Não necessariamente ele vai logo para essa boca. Ele vai indo devagarzinho, vai melando, ele vai sentindo aquele sabor, percebendo quais são os sabores que para ele traz mais prazer, as texturas que para ele também trazem uma sensação mais prazerosa, até isso ir sendo introduzido dentro da boca. Então, Maria, cuidado, porque assim, essa fase é muito crítica, ela é muito crítica na vida do seu filho. Crítica ao ponto dele ser uma criança que ele vai vir a gostar de comer e comer bem, e ter prazer alimentar e desconstruir essa fase que ele teve de 7 meses, ou ele pode ser uma criança que entra no processo de recusa alimentar. Entendeu? Então ele pode ser uma criança que entra no processo de recusa alimentar. Não é difícil disso acontecer. Então o trabalho multiprofissional, junto com uma TO, uma boa TO que trabalhe com essa questão de alimentação, de aproximação de texturas, é muito importante. Uma fono, uma gastro, uma nutricionista. Então a equipe multidisciplinar é importantíssima nesse momento. Não deixe de procurar profissionais que tenham especialização e prática clínica nesse tipo de situação. Porque não é fazer exercício na boca que vai fazer ele comer. Não é ficar só fazendo exercício, manipulando a boca. Pelo contrário, talvez até a entrada de uma mão manipulando, uma luva, cause para ele lembranças lá de trás negativas. E ele vai bloquear mais ainda. Então, cada vez mais ele vai entrar no processo de defesa, de se travar, porque ele não quer que nada que cause sensação ruim entre na boca dele. Então, esse trabalho tem que ser bem de formiguinha, com muito cuidado, com muito respeito. A gente fala muito em alimentação respeitosa. Então, tem que existir, sim, essa alimentação respeitosa. Tá bom? Espero ter te ajudado. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguma pergunta. E tem um aqui. Equinha Poeta. Meu filho é PC. PC, para quem não sabe, são crianças que têm paralisia cerebral. Tem 4 anos e só come se colocarmos ele com a cabeça para trás. Ainda dá para mudar isso?
E aí, Érica, que situação? Érica, né? Deve ser Érica. Quinha tá com cara de ser Érica. Vou chamar de Érica. Que situação? Vamos lá. Seu filho tem 4 anos. Essa postura de cabeça para trás, a primeira pergunta, é uma postura que foi você que estimulou? Porque uma criança com paralisia cerebral, ela, na grande maioria das vezes, elas não tem um bom controle oral, um bom vedamento labial para manter aquele alimento dentro da cavidade intraoral. O que a gente observa muito é escape daquela comida. Então são crianças que quando comem, melam muito, precisam daqueles paninhos o tempo todo, limpando. Metade da comida quase vai pro paninho. Às vezes a gente até perde a noção do quanto de nutrição, de nutriente, está realmente sendo ingerido. Tem até uns estudos que já foram feitos de peso, de pegar um paninho sem ter sido utilizado e pegar um paninho depois de ter sido utilizado limpando. E foram vendo o quanto de gramas estava no paninho. Entendeu? E aí chegou a valores assim bem preocupantes. Que muitas vezes 50% do que tinha numa dieta, por exemplo, tinha 100 gramas numa dieta, 50 ficou no paninho quando pesou. Que às vezes passa desapercebido, a gente nem imagina que tá ali, né? Então, na verdade, a criança não comeu 100 ml, né? Ou 100 gramas, comeu 50. Isso, do ponto de vista nutricional, isso é muito importante. Tem que ter muito cuidado. Então, vamos lá. Voltando à sua pergunta. Seu filho come com a cabeça para trás. Aí eu pergunto a você. Foi você que foi colocando essa cabeça para trás, propositalmente, de forma a facilitar na sua cabeça, para facilitar que essa comida entrasse mais facilmente para a faringe e ele conseguisse fazer uma deglutição e não tivesse essas perdas? Isso é um ponto. Será que essa postura de cabeça para trás já não é e já não foi sendo construída como uma defesa mesmo, uma manobra compensatória do seu filho, por conta dele não conseguir fazer a manipulação daquele alimento na fase preparatória oral e na fase oral, que seria o quê? Organizar o alimento dentro da boca e usar a língua como para ejeção desse alimento para trás, para fazer a deglutição. Que a língua é que leva o alimento para a faringe, para a fase faríngea. Entendeu? Então, se ele não tem essa força de ejeção, esse controle motor oral e esse músculo glossofaríngeo, sabe? Para conseguir levar essa língua para trás, ele vai ter que se compensar de alguma forma. E muitas vezes eles começam a fazer isso de pouquinho em pouquinho, sabe? Começa sem ser muito percebido. E aí, se não tem um ajuste e o treino, eles vão fazendo cada vez mais, que eles vão vendo o quê? Caramba, toda vez que eu boto minha cabeça para trás, a comida desce mais fácil. Eu não perco muito tempo, nem energia, nem entro em fadiga, fazendo esse movimento de língua repetidamente para tentar jogar essa comida para trás. Então, eles acabam fazendo isso, às vezes. Então, tem que ver isso. E aí, você pode dizer, você me perguntou, ainda dá para mudar isso? Dá. Dá para mudar. Mas eu vou te falar, não se muda isso de uma hora para outra. Porque não adianta somente trazer o pescoço para frente. Não é isso que vai fazer ele comer certo. O que vai fazer ele comer certo é o trabalho de conscientização do que ele é capaz, ou para aprender a usar a boca. Ou que ele é capaz e adaptar as habilidades que ele já tem, ou ensinar mesmo novas habilidades que ele talvez nunca tenha experienciado. Do que é um vedamento labial, do que é fazer esse movimento antero-posterior de língua. Isso é um treino. Se ele não teve esse treino, ele não vai saber o que fazer. Porque se a comida foi dada desde criança com a cabeça para trás, para ele isso é normal. Ele adquiriu como normal. Né? Tudo que é ensinado para uma criança, para ela é o normal. Se a gente ensina o errado, mas para ela é o certo. Então, tem que ter esse cuidado. Então, o treino dele voltar com essa cabecinha para a linha média e o queixinho ficar em 90 graus, que é a posição
segura, onde eu tenho um fechamento glótico na hora da minha deglutição, eu tenho uma proteção maior de via aérea, que quando eu tenho minha cabeça mais para trás, a minha via aérea está aberta. Tenta você agora, Érica, botar a cabeça para trás e fazer uma deglutição. Veja como vai ser difícil. Sabe por quê? Vai ser difícil? Porque a sua laringe não vai se elevar e não vai se anteriorizar. E ela não fazendo isso, ela não consegue se juntar com a epiglote e fazer o fechamento glótico. E aí a via aérea fica aberta. Eu nem sei se o seu filho nessa posição está tendo engasgos, tosse, se isso é uma coisa frequente. Muito menos se é uma criança que vira e mexe tem pneumonias. Eu nem entrei nesse questionamento mais sério, porque ainda tem esse risco, que é muito sério. Porque se for uma criança que está sempre tendo infecção respiratória, está sempre gripadinho, aquela criança sempre secretiva, essa postura ele está fazendo microaspiração. Então tem que corrigir, mas tem que corrigir fazendo o treino do que ele tem que fazer com a boca dele. E aí a fonoaudióloga especialista em disfagia é que vai fazer as orientações corretas. Eu espero que você já tenha uma. Se você já tiver, você já conversa com ela sobre isso, porque não adianta ficar mantendo. A sua filha tem 4 anos, vai virar 5, vai virar 6, vai virar 7, e não é ele que vai mudar sozinho. Ele nunca vai saber o que é que tem que ser mudado. Não é? E aí cabe a você realmente entender a fisiologia, entender a importância e tratar primeiro a causa, porque a cabeça para trás é consequência. A causa é a falta de habilidade nas fases preparatória oral e na fase oral. Beleza? Espero ter te ajudado. Vamos lá, eu tô adorando. Eu quero hoje ajudar muita gente mesmo. Quanto mais perguntas, melhor. Vamos lá. Ai, tem aqui profissional de grande excelência. Anderson. Muito bem. Como saber... Aqui eu não vou identificar esse nome aqui de jeito nenhum. JGNS. Não dá nem pra sugerir aí algum nome. Deixa eu dar um golinho aqui de água. Vamos lá. Como saber se o meu filho tem algum risco na alimentação? É bem abrangente essa pergunta, né? Como eu trabalho muito com neuropediatria, eu vou falar mais na área de neuropediatria, tá certo? Porque se eu for falar de crianças típicas, existe uma gama de coisas. Mas minha grandíssima paixão é neuropediatria e eu acho que eu posso contribuir mais com as angústias maternas falando mais na neuropediatria. Então, vamos lá. Como saber se meu filho tem algum risco na alimentação? Pensando que seu filho é um filho que tem alguma dificuldade sensório-motor oral, atraso no desenvolvimento motor global, enfim. Alguns sinais são muito claros e muito clássicos que nós, os seres que não são da área médica, da área de saúde, podem perceber. Então, pais, mães, avós, cuidadoras, babás, irmãos mais velhos, podem perceber sim se está tudo indo bem na alimentação ou se tem alguma coisa que está, chamando a atenção. Tá chamando a atenção, tá deixando aquela pulguinha atrás da orelha. Caramba, acho que tem alguma coisa acontecendo que não tá legal. Porque quando a gente estuda disfagia, que é o meu caso, eu tenho 20 anos trabalhando com disfagia, então eu tenho muita experiência, já peguei vários casos, já é uma bagagem, graças a Deus, muito boa. Mas a gente aprende, nas primeiras aulas, a gente sempre aprende a identificar e saber o que é o normal. A gente nunca vai saber o que não é normal, se tem alguma alteração, se tem alguma coisa errada, se eu não sei o normal. Concorda? O normal a gente tem que saber muito bem, mas muito bem. Eu me lembro o quanto que eu estudei repetidamente, incansavelmente, o desenvolvimento normal de tudo. De todo o corpo todo, que a gente não estuda, a gente fonoaudiólogo não estuda só cabeça e pescoço não, viu gente? A gente dá uma estudada bem geralzona. Até porque nossa boca faz parte do nosso corpo. E minha resposta oral vai depender da minha resposta motora global. E eu falei sobre isso na live anterior.
na live de terça-feira, que tá lá no feed. Isso é muito interessante. Quem não assistiu, corre lá depois, dá uma assistida, é bem legal, esclarece muito essa questão de corpo e boca, né? Porque às vezes as pessoas querem muita coisa da boca, o foco da fono trate a boca, e esquecem que a boca depende também do desenvolvimento motor global. Mas eu não vou entrar nisso, porque tá lá na live, quem tiver interesse, vai lá e assiste. Então a gente tem que saber do normal. Então, falando isso, quais são os riscos? Como saber se meu filho tem algum risco na alimentação? Eu tenho que partir do normal. O que seria uma alimentação normal? Que ele receba comida, ele faça uma captação daquela comida. Como é uma captação? É uma maçã? Eu vou morder? É um pedaço pequeno? É um copo? É um canudo? É uma comida mais mole que é uma colher? É um sorvete? É um picolé? Cada comida eu vou necessitar de um planejamento motor para receber aquele alimento. Quando aquele alimento entra na minha boca, eu também vou ter um planejamento motor do que fazer com aquele alimento dentro da minha boca. Ele é duro, ele é mole, eu preciso mastigar, eu não preciso, eu já vou direto, já vou engolir, eu só faço o movimento da língua realmente de ejeção, eu preciso dar um amassamento contra o céu da boca, porque ele é meio cremoso, mas não dá para engolir inteiro, tipo uma gelatina. Então eu preciso ter esses domínios de percepção, propriocepção, toda a questão sensorial, intraoral, gustativa, proprioceptiva. Onde está esse alimento? Está de lado da boca? Não está? Está no meio? Não está? Eu preciso ter todo esse estado de alerta, de percepção e decidir se eu quero engolir ou não. Porque eu tenho a opção de cuspir, né? Então, se algo está me ameaçando, ou se algo tá duro, tá com aquela carne às vezes que vem com um nervo, uma espinha de peixe, que nós já temos essa habilidade, a gente já sabe que a gente não pode engolir, então a gente só sabe que tem que separar. Então, isso são habilidades motoras orais que a gente vai adquirindo ao longo das experiências que a gente vai tendo. E aí, a gente faz a deglutição. Na hora da deglutição, como eu falei agora há pouco, né, a laringe da gente, ela se eleva, ela se anterioriza, ela tem que fazer o fechamento glótico junto com o epiglote. Nosso esfíncter esofágico superior, ele abre com o movimento do músculo cricofaríngeo, toda a anatomia. Aí o alimento passa pelo esfíncter esofágico superior, ele fecha, o esôfago vai fazendo movimento de peristaltismo, chega no esfíncter esofágico inferior, o esfíncter esofágico inferior ele abre, o alimento entra no estômago e ele se fecha, tá? Isso aí é deglutição, processo de deglutição normal. Se nesse processo todo existe alguma dificuldade de ejeção desse alimento, a criança fica com a comida na boca, tenta jogar para trás e nada acontece, tem uma dificuldade já na fase oral desse alimento, mas não ainda está colocando risco. Você colocou aí a palavra risco. Se você colocou a palavra risco, talvez você esteja falando de broncoaspiração, desse alimento fazer uma penetração laríngea, de ser uma coisa mais que possa afetar as vias respiratórias. Pensando nisso, quais são os sinais que você deve ficar em alerta? Seu filho, na hora da deglutição, ou logo após a deglutição, ou após a dieta, apresentou os seguintes sintomas. Primeiro, os clássicos: tosse, engasgo, voz molhada. O que é voz molhada? É aquele sabe? Vai chorar, vai falar, vai soltar um som. E aquele som como se estivesse com líquido. É que a comida não limpou. A região em cima da prega vocal está permeada ainda de alimento ali, com risco de fazer uma penetração laríngea e broncoaspirar. Então, tem isso, desconforto respiratório. Seu filho, no meio da comida, começou a comer, comeu uma colherada, comeu duas, de repente começa, sabe, fazer um esforço respiratório diferente do normal dele. Por isso que é importante saber o normal. Batimento de asa de nariz, rejeição, irritabilidade durante a dieta. Ele começou a comer, de repente ele começou a se jogar para trás, se jogar muito para trás. Ele está agoniado com alguma coisa. Talvez esse bolo alimentar não esteja descendo na velocidade que deveria descer e esteja acumulando muito nesse trânsito esofágico e ele está desconfortável. E isso pode ter risco também, porque essa comida pode voltar e entrar para a via aérea. Então são sinais que são importantes. Se aumentou a secreção após a dieta, se é uma criança que está vira e mexe ficando secretiva, se teve febre, se tem histórico de pneumonia. Então são desnutrição, é uma criança que come, mas está desnutrida, ou come muito pouquinho, que não aguenta comer muito, porque entra em desconforto. Isso são sinais de que a alimentação tem algum risco, está acontecendo alguma coisa que está errada. Entendeu? Então, assim, é ficar em alerta. É ficar em alerta. Uma coisa é como nós vamos comer e
raramente acontece e de repente ele dá uma engasgada. Todos nós engasgamos. Todo mundo aqui já se engasgou com a comida alguma vez. Mas se isso se torna uma coisa frequente, uma coisa que chama a atenção, uma voz molhada, uma criança que está tentando engolir e não desce, não está descendo aquela comida, está ficando secretiva, esses são sinais de alerta. Não dá para passar desapercebido. Tá? Então eu recebo às vezes no meu consultório relatos bem assim, Paula, meu filho come, mas toda vez que come dá uma tossinha, sabe? Toda dieta, pelo menos dá uma engasgadinha, ou dá uma tosse, ou 2 tosses, mas toda dieta dá. Isso não é normal. Não tá normal. Tem risco de alimentação? Tem. Tem que investigar o que é que está acontecendo. Por que está tendo essa tossinha? Será que não está tendo escape prematuro da dieta? O que é o escape prematuro? Aquela criança que não percebe que a comida está na boca. Demora muito com aquela comida na boca, demora, e fica. E o que é que acontece? A gravidade vai escorrendo essa comida para a faringe. E eu continuo respirando. Eu estou respirando. Minha veia está lá, abertinha. E a própria gravidade faz com que esse alimento caia na via aérea. E aí fica tendo essas tosses. Ou a velocidade da comida está muito rápida. A oferta está muito rápida. E o que é isso? Eu recebo uma colher. Eu não terminei ainda de fazer a minha limpeza de toda aquela comida em cavidade intraoral, em faringe, limpar aquela comida toda, que a gente às vezes precisa de 2 deglutições. Crianças atípicas às vezes precisam até de 3 deglutições ou mais para limpar tudo, fazer o clearance, que a gente chama, sabe? Então, às vezes não dá um tempo. A pessoa que está ofertando tem um ritmo, mas a criança tem outro, tem que se respeitar muito o ritmo da criança. Imagina você que não terminou de engolir ainda, vem outra colherada em cima e você não terminou aquela outra ainda, você tem que administrar aquela que acabou de entrar, e aí vem outra colherada e você tem que... Vira uma confusão grande, e aí se atrapalha. Aí entra a incoordenação da deglutição com a respiração. Porque quando a gente degluta, a gente faz uma pausa, uma apneia. Uma pausa respiratória, em frações de segundo, mas toda deglutição a gente faz uma pausa respiratória para fechar a glote e esse alimento passar. Então, se eu estou incoordenada, eu respiro e chega a comida. Aí eu não sei se eu engulo, mas eu preciso respirar de novo, porque eu já estou cansada. E aí eu respiro de novo e vem a comida de novo e vira aquele ciclo. E aí é batata. Vai ter o engasgo, sim. Então, preste atenção aí. JGNS, se liga, porque os sinais são claros desde que a gente pare e observe, tá bom? Deixa eu ver, quem vai chegando as coisas, eu não dou conta não, gente. Não dou conta não. Eu sou meio devagar aqui, mas vamos lá. Verdade, nananã. Que vou corrigir com suas dicas. Isso, Érica, corrija. Aqui... Muito obrigada. Aqui. Ju Gurgel. Ju, minha querida. Oi, quanto tempo. Ju faz aniversário no mesmo dia meu, né, Ju? Todo ano a gente ganha parabéns aí no mesmo dia. É massa. Taurina, igual a mim. Vamos lá, Ju. Uma criança que comia feira e deixa de comer. Como fazemos para voltar? Comia frutas, você corrigiu aqui embaixo, né? Comia frutas e deixa de comer. Como fazemos para voltar? Então, Ju, tem que entender o que aconteceu, né, nesse meio tempo. Existe, sim, a fase da seletividade alimentar. Toda criança passa por essa fase de uma certa seletividade. Mas o que acontece é que a gente não pode deixar a criança aprofundar na seletividade. O que é que eu quero dizer com isso? Uma vez que o seu filho comia 10 frutas, vamos dizer, comia super bem, variedade de 10 frutas, e entrou na fase da seletividade alimentar, provavelmente ela reduziu isso no mínimo para metade, sabe? Comendo bem menos, às vezes fica reduzida a 2 frutas, 3 frutas. E aí isso vai acontecendo gradualmente. Né? No começo, eu comia manga, não quero manga. E aí a mãe, geralmente, a babá, a pessoa tira a manga do cardápio.
Ah, ela agora não quer mais manga. Ela quer agora comer banana. Banana, abacaxi, mamão, melão. Ah, não quero mais melão. Não quero melão. Aí vai se tirando o melão. E aí, na medida que vai sendo tirado essas comidas, tirando essas frutas, ou outras comidas, isso é o exemplo de tudo, comida de panela, verduras, acontece o mesmo processo. Quanto mais se tira, mais ela vai ter uma memória positiva, que tinha essa memória positiva antes, se ela comia tudo, ela já tem essa memória positiva guardadinha lá. Tá lá guardadinha no sistema límbico, onde tem nossas memórias. E aí, na medida que vai tirando isso do cardápio, da frente do seu filho, dele ver aquele alimento, ele vai deixando aquele mais distante. E cada vez para resgatar, fica um pouquinho mais difícil, mas tá guardado. Então, qual é a dica que eu sempre dou? Uma vez que seu filho começou a rejeitar, do nada, sempre comia banana, vamos dizer. Comia banana, adorava comer banana, meu filho adorava comer banana. De repente, começou a não querer comer banana. Vamos ver outra forma de que aquela banana continue dentro do cardápio do seu filho. A gente não tira a banana, a gente transforma a banana em outras possibilidades. Por exemplo, uma farofa de banana, uma banana frita, né? Cortadinha assim, reta, uma banana machucada, se a banana era na vitamina, ou se era em rodela, ou se era machucada, botar ela em rodela. Às vezes a consistência daquele mesmo alimento é que ele está enjoado. Ele não está enjoado da comida, do sabor. Às vezes é a consistência. Então, por exemplo, se a criança era muito pequenininha, a comida era raspadinha, aquela comida mais molinha, e ele de repente enjoou daquilo. Sabe? Muitas vezes ele não enjoou do sabor. É porque ele não está mais querendo aquela textura. Ele já quer evoluir para uma textura talvez mais sólida. Sentir mais o croque-croque daquela comida. Então a gente não tira do cardápio o alimento. Não tira. A gente mantém. E mantém de outras formas. Ah, o pedaço era raspadinha. Bota em pedacinho menor. Então bota compridinho. Bota para ele pegar e ele leva para a boca. Se for uma coisa que era sempre dada de colher, muda a forma de ofertar. Entendeu? Mas nunca esconder a comida. Nunca botar debaixo de outra, sabe? E dar misturada para poder ele não perceber que está comendo aquilo. Não faz isso. Outra coisa, enganar. Dizer que por exemplo, ele ama maçã e não quer comer mais a banana, e você vai dar a banana, tô dando um exemplo assim. E você vai dar a banana dizendo, é maçã, meu filho, maçã. E que ele tem um registro que ele gosta de maçã, e ele vai abrir a boca, achando que é maçã, e vai receber um outro sabor. Então ele vai começar a não acreditar mais no que é dito. E o alimento, ele é verbalizado, ele é visto, tem o visual, tem o tátil, tem o cheiro, o olfativo, tem o gustativo, tem toda uma cadeia para a criança querer comer. Então, primeiro ela tem que tolerar aquele alimento naquele ambiente, depois ela tem que querer pegar naquele alimento, explorar o alimento, cheirar o alimento, provar o alimento, sabe? Olhar aquele alimento, colocar o alimento na boca e decidir se quer engolir ou não. Deglutir o alimento é a última ponta. Primeiro eu tenho que tolerar aquela comida. Então, se de repente a rejeição está muito grande para as frutas, faz um treino assim de colocar a fruta perto de onde ele está brincando. Abre uma laranja cravo, por exemplo, né? A mexerica, que em alguns lugares se chama assim. Abre junto dele para ele sentir aquele cheiro. Pede para ele jogar a casquinha da laranja no lixo. Pede para ele descascar para você, de repente, aquilo para você comer. Não força, não precisa ficar ameaçando. Isso a gente não pode fazer. Meu filho, se você não comer essa banana, você não vai ganhar o iPad, né? Ou então não vai ganhar a televisão. Não. E nem fazer promessas. Se você comer a banana, você vai ganhar um chocolate. Você vai ganhar um salgadinho. Não faz isso também, não. Comer é uma coisa natural. Não é troca. Não se faz troca. E nem se hipervaloriza se comer. Então, se ele vou voltar para a banana. Se ele não estava comendo a banana, por exemplo, e teve um dia que ele comeu 2 rodelas de banana. Não é para fazer festa. Dizer, comeu a banana, filho, você comeu. Não. É outro erro grande que os pais fazem. Sabe por quê? Porque isso ele vai ver, caramba, fizeram uma festa com essa banana. E aí ele vai usar isso como manobras de manipulação. Sabe? Eles fazem isso. Então não é para vibrar. Você pode até falar,
Que legal, filha, essa banana, eu também gostei da banana, eu comi a mesma banana que você comeu, eu também achei, ó, massa. Que bom que você gostou da mesma banana que eu comi. Ou então vamos comer juntos essa banana. Pode fazer desafios, dependendo da idade da criança, desafio assim, eu duvido que tu coma banana primeiro que eu. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Vamos ver quem come primeiro. Desafio, criança gosta disso. Mas nunca direcionar. Come, filho, come só um pouquinho, tá muito gostoso, mamãe adora, é uma delícia. Mamãe tá adorando comer, come, come. Não vai funcionar. Não funciona. Porque o desejo de comer é diferente as questões emotivas para comer, é diferente do motor. Eu uso áreas cerebrais distintas. Distintas. Eu não consigo comer se eu não tiver emoção e desejo para comer. Entendeu, Ju? Deu para te ajudar, amiga? Se deu, ótimo. Se não deu, a gente continua depois se falando, tá bom? Vamos lá. Vou seguindo aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Tem um aqui. Refluxo em crianças tem uma que eu vou chamar aqui, depois eu vou responder essa. Tem o Ana Oliveira, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Vamos lá. Ana, tá aí ainda, Ana? Aceitar. Professora, peguei para a cirurgia. Vamos ver se a Ana tá por aqui ainda. Não é a semana dela. Olá, Ana. 15 dias. Olha pra aí. Aí a semana ela vai passar comigo. Ana, acho que deu uma saidinha, né, Ana? Se quiser, me chama de novo, tá? Acho que ela vai pro texto. Eu vou estar por aqui. Que merda é essa? Julie. JGNS, Julie. Ei, gata, aí, eu quero Julie. Vamos lá, tem mais um aqui. Vou respondendo. Quem quiser participar, vai mandando para entrar ao vivo, tá? Que eu vou chamar. Eu vou tentar entrar aqui com quem quiser. Minha filha é especial e apresenta muito refluxo. A fono pode ajudar? Pode ajudar sim. Lógico que a doença do refluxo gastroesofágico não é tratada pela fono, tá? Não somos nós que tratamos. Quem trata é o gastroenterologista, tá? Quem passa as medicações, quem solicita os exames é o gastroenterologista. Mas nós temos sim que trabalhar na equipe multidisciplinar. Eu trabalho muito junto de gastros, junto com a parceria com gastros. Por quê? Porque muitas vezes é necessário adequar consistência alimentar que ajude nessa questão de refluxo, e quanto mais líquido, mais a criança tem chance de refluir. Então, a gente às vezes precisa mudar a consistência. E se eu tenho uma criança que é atípica, por exemplo, talvez tenha alguma dificuldade de adaptar essas novas consistências. E aí, a fono é que tem que dizer, pode, essa consistência está segura, já avaliei, ela consegue fazer uma função de deglutição eficaz, não está com risco, então a gente adequa assim as consistências. A gente adequa também as posturas. Então, às vezes, a questão postural interfere muito no refluxo, né? Principalmente logo no pós-alimentação. Então, você dá uma alimentação na postura correta, você já está ajudando no processo de digestão, no processo de descida desse alimento para o estômago, de deixar esse estômago com o alimento lá dentro. Então, você trabalha a questão postural, você ajuda até no peristaltismo mesmo do esôfago, que às vezes o refluxo fica ali, né, no meio do caminho. Então, você também ajuda na questão postural. Na questão da velocidade do alimento, se está muito rápido, às vezes pequenos ajustes, você tem respostas maravilhosas com relação ao refluxo. Às vezes o alimento está sendo ofertado de forma muito rápida. Muito rápida, muito rápida. Às vezes um líquido numa madeira que está indo muito rápido, o furo está muito grande. Então a descida desse líquido está muito rápida. E tudo que entra muito rápido, sai muito rápido. Então a gente tem que ter esse cuidado de também controlar o volume desse refluxo, o volume dessa oferta. Então somos nós também que avaliamos, certo? E o volume, e também a gente trabalha junto com a gastro a questão da frequência.
né? Às vezes você precisa fragmentar mais a dieta, não dar tanto volume de uma vez só, e você fragmenta em menores porções, mais vezes ao dia. E aí você tem que ajustar tudo isso em mais vezes ao dia, postura, volume, a forma de dar, o tamanho de um utensílio, qual é o utensílio que está sendo utilizado, e mais a gente ajuda sim, a gente ajuda bastante. Essas orientações fazem uma diferença bem, bem significativa. Mas isso tudo tem que ser junto com as medicações que a gastro tá ofertando, tá? Olha que a Anne mandou aqui a pergunta dela escrita. Doutora Paula, boa noite. Tenho um filho de 1 ano que tem atraso no desenvolvimento, mas não tem diagnóstico fechado ainda. Ele só come se for liquidificado. O que eu posso fazer? Anne, 1 ano que tem atraso no desenvolvimento, mas não tem diagnóstico fechado. Ele só come se for liquidificado. Pois é, Anne, 1 ano, nas crianças típicas, a dieta já tem que ser a dieta do adulto. A dieta do adulto. Então, a criança já tem que comer as carninhas, o feijão, o macarrão, as verduras, já tem que comer a dieta do adulto. Então, se ele tem um atraso no desenvolvimento e estão investigando ainda o que é que ele deve ter, né? Mas o fato de estar investigando não tira a questão da reabilitação. É o que eu sempre falo, mesmo que a criança não tenha diagnóstico fechado nenhum, nós estudamos desenvolvimento motor. Então, a gente sabe o que é que está atrasado. Existem os marcos que eu falei nessa live passada. Existem os marcos de desenvolvimento. Então, a gente vai avaliar se a criança está muito fora do padrão, não vai deixar a natureza, um dia ela chega, um dia ela desenvolve. Não existe isso. Não existe isso. Tem que entrar, sim, com intervenção terapêutica para fazer com que ela consiga ganhar o mais rápido possível para chegar mais perto do prazo dos marcos. Então, se está com 1 ano de idade e só come tudo liquidificado, eu não sei se está fazendo fono, tá? Então, pode ser o quê? Essa criança teve por necessidade que eu falo, de não ter risco. Lembra da segurança? Segurança alimentar é prioridade sempre. Então, se a segurança alimentar do seu filho, ao longo desse primeiro ano, era consistência pastosa liquidificada, que é a consistência que ele conseguia dar conta e que ele não tinha risco de broncoaspirar, tudo bem, era essa consistência que tinha sido programada para ele. Mas, o que eu quero pensar aqui é o seguinte, ele só come liquidificado porque ele ainda não consegue desenvolver outras habilidades, ele está sendo treinado para desenvolver essas outras habilidades e não está tendo resposta diante dos estímulos que a terapeuta está dando, ou ele não está sendo estimulado de nada. Né? Porque se ele continua no pastoso liquidificado, mas ele não está fazendo uma terapia que ensine a ele as outras possibilidades motoras orais, as outras habilidades que ele pode aprender, né, no contexto motor oral, se ele não está sendo treinado e não está sendo mostrado para ele que pode sim ser aprendido essa nova habilidade diante da neuroplasticidade que está aí batendo nele, né, para ele desenvolver, então a gente tem que pensar isso. Se ele não está sendo treinado, tem que correr para treinar. Treinar, ensinar, estimular. E estimular como? Mudando um pouquinho a consistência, gradualmente, percebendo quais são as respostas, trabalhando os farelos. Eu tenho uma outra live também que eu falei das consistências alimentares. Muito legal. Comi várias coisas. Foi uma live que eu comi que só. Que eu comi várias situações mostrando como a importância das fases de treino. Então, às vezes, a criança tem que passar pelo farelo. Farelo. Veja a importância de um acompanhamento fonoaudiológico especializado. Não é só sair de um pastoso e querer que seu filho coma um pedaço de comida. Não é. Nem um machucado. Que você pode dizer, matar machucado. Dependendo do machucado, para ele é muito ainda. É muita informação sensorial para ele dar conta e saber manusear aquilo ali dentro da boca, organizar, gerenciar aquilo ali dentro da boca e ter uma deglutição eficaz e funcional. Então, às vezes, a gente vai para o farelo só para dar o estímulo na lateral da boca. Lateral. Pega uma bolachinha, um biscoitinho, coloca na lateral. Para que ele comece a perceber que a vida
na vida. Não é só de pegar uma coisa lisa, né, liquidificada, e jogar para trás. Que a língua, ela pode ir buscar esse alimento na lateral. Que os grãozinhos sutis na língua, não tem problema, que ele consegue sentir, perceber aquelas granulações. E trabalhar essa parte sensorial faríngea, porque tem criança que não consegue. Quando chega qualquer granulado, qualquer coisa mais áspera, começa a ter o quê? Náusea, reflexo de gag, que é o reflexo nauseoso. Então, não é assim chegar e botar. Tem que preparar. Por quê? Porque se você insistir em alimentos mais sólidos, porque você está desejando, porque você sonha que seu filho come alguma coisa mais sólida e tudo, você pode estar criando para ele, lembra que eu falei lá no começo da live, no caso do bebezinho de sonda, criando memórias negativas. Porque ele está acostumado com gostoso liquidificado, ele está numa zona de conforto. De conforto, que ali ele não tem problema, ele não tem dor, ele não tem incômodo, ele não fica em pânico que alguma coisa vai acontecer. Ele está numa zona segura. E de repente isso muda, sair dessa zona de conforto, isso vai exigir um processo de adaptação. E essa adaptação ela tem que ser positiva, tem que ser degrauzinho por degrauzinho, mas degrauzinho acima, no lado positivo, e não no lado negativo. Porque senão eu vou estar plantando uma sementinha de que comer começou a ser ruim. Era bom, mas começou a ser ruim. Porque começou a ser difícil para mim. Começou a ser angustiante. Então, toda vez que a mamãe vem com um prato, com uma colher, eu já sei que aquela comida ali, já visualmente, quando a criança vê, já percebe que está diferente do liquidificado, já vai entrar em quê? Em pânico. E pânico é uma defesa involuntária. Ele começa a gerar isso involuntariamente. Ele não fica, eu vou agora ficar em pânico. Não, ele não pensa que vai ficar em pânico. Ele simplesmente fica. Fica ao ouvir, às vezes, somente a mãe falar: ô, meu filho, chegou a hora da gente comer. Se esse momento já não é mais prazeroso, ali ele vai ter aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, diminuição da produção salivar, sudorese. Ele vai ficar angustiado. Quem consegue comer quando está em pânico? Ninguém consegue comer quando está em pânico. Ninguém consegue. A comida nem desce, porque não tem saliva para poder formar o bolo alimentar. A comida nem desce. Então a gente tem que pensar nisso. E ele às vezes não consegue falar, né? É isso que a gente tem que prestar muita atenção. Muitas vezes as crianças atípicas ou com atraso de desenvolvimento, dependendo do grau, elas não conseguem verbalizar: mãe, pai, vó, eu não consigo dar conta desse tipo de comida. Me ajuda, melhora aí, me facilita, faz alguma coisa diferente. Senão ela vai ficar em pânico sempre. Então, esse olhar tem que ser muito interessante, assim. E até as questões globais de postura. Como é que está o desenvolvimento motor global para que esse desenvolvimento motor oral consiga passar para outra fase? Será que ele já está fazendo transferências, mudanças de planos, né? Plano de desenvolvimento que eu falei nessa live de terça-feira? Ele já faz tudo isso ou não? Ou não faz nada? Não mexe em nada, não está conseguindo fazer movimento global nenhum. Isso também é importante, porque um acompanhamento adequado de uma fisioterapeuta, somente se ela tiver a especialização do BOVAT, que é o método que eu também utilizo, é muito importante, porque vai juntar global com o oral. Aí se consegue um ganho muito mais sólido do que simplesmente ficar só tentando na boca, sabe? Então, são crianças que precisam muito de físio, muito de TO e muito de fono. Mas tem que estar as três caminhando muito assim, muito juntinhas, sabe? E uma comunicando com a outra. Ó, hoje ele conseguiu rodar, pegar um brinquedo que estava meio que de costa para ele, nas costas dele, ele conseguiu girar. O que é isso? É um plano transverso. E esse plano transverso vai ser refletido também aqui, ó, na boca, ó. Rotação de mandíbula. Então, isso faz parte do contexto geral. Entendeu? Então, assim, o que é que você pode fazer, Aninha? O que você pode fazer, primeiro, é entender o que é essa fase do pastoso. É uma fase que você está com medo, você segurou muito por medo, porque também tem isso. Às vezes a criança está toda pronta para evoluir na dieta. Toda pronta. Mas não evolui. Porque às vezes a mãe
por estar naquela zona de conforto, da segurança que foi passada para ela, aquele processo de segurança, ele se estende mais, sabe? Posterga um pouquinho mais. Se não, deixa mais um mês, ele comendo pastoso. Aí ele passa um mês, não, deixa mais um pouquinho, sabe? Eu não estou preparada ainda. Eu escuto muito isso, é tão interessante. Eu escuto muito a mãe falar assim, doutora, eu não estou preparada para mudar a consistência alimentar do meu filho. Vê. E eu faço a avaliação na criança. A criança está ótima. Ótima. Bandeirinha pedindo, por favor, mude minha dieta. E a mãe não está preparada para aquilo. E a gente tem que preparar a mãe também. A gente tem que passar essa confiança para a mãe. A mãe, eu falo, cuidadores. Pai, avó, tia, babá. Muitas vezes eu chamo a funcionária, se tiver a babá, ou a tia, ou a avó. Quem é que dá a comida? Eu sempre pergunto, quem dá a comida para o seu filho? Quem é que está mais nesse momento alimentar? A pessoa que está envolvida, ou uma, ou duas, eu chamo para avaliação. Para ver e aprender o que é que tem que ser feito. Tá? Então, observa isso. Se a fase, se é seu medo, se são suas angústias, se ele está desenvolvido bem na parte motora global, se não está. Tá bom? Espero ter te ajudado. Aí, vamos lá. Tem um aqui. Ali. Meu filho foi prematuro e quando começou a introdução alimentar, começou a ter refluxo. E agora está com 2 anos e sofro muito por isso. A questão ele começou a ter o refluxo na introdução alimentar e agora ele está com 2 anos. Mas a introdução alimentar dele foi com que idade? A idade dele corrigida, da prematuridade. Tenta me responder. Ou ele começou a comer mais perto de 2 anos? Como é que foi esse contexto aí? O filho foi prematuro e quando começou a introdução alimentar, começou a ter refluxo. E agora está com 2 anos, só com muito, tá? Tá entendido. Então começou a introdução alimentar e ele começou a ter esse refluxo. Tem que ver com o gastro, porque o que é que está acontecendo? Se tem algum alimento que foi introduzido, né, essa introdução alimentar que está desencadeando esse refluxo. E dependendo da idade dele, na idade corrigida, no seu tempo de prematuridade que ele teve, existe a questão de maturidade gastrointestinal, que normalmente nos bebês a termo que não são os prematuros, que nascem após 37 semanas de idade gestacional, normalmente, com 6 meses, esses bebês eles já têm uma maturidade gastrointestinal. Então, o refluxo, que é fisiológico, que é normal eles terem até 6 meses, normalmente com 6 meses ele acalma. Então, o que pode ter acontecido? Com a prematuridade, né, isso meio que pulou um pouco, avançou além dos 6 meses, essa maturidade gastrointestinal, que casou com a introdução alimentar. E aí meio que juntou. Então, talvez não tenha nem sido a introdução alimentar que tenha causado refluxo, ou não, mas ele não estava ainda com a imaturidade para esse novo tipo de consistência de alimento. É uma questão de imaturidade gastrointestinal para receber novos alimentos, a não ser, sem ser o leite. Entende? Então, isso tem que ser muito ponderado, entender. Ou, será que essa comida está sendo um volume muito grande? Porque se o bebê, ele mama, ele sai do peito. Né? Todo bebê que não quer mais mamar, ele se satisfaz, ele larga o peito. Ou vai buscar de novo, mas chega uma hora que ele não quer mais o peito, quando ele está saciado. Ou na mamadeira, quando toma e deixa aquele restinho. Né? Quando deixa um restinho, ele está saciado. Então, a gente tem muito parâmetro. Né? Mas, quando entra a introdução alimentar, tem um hábito muito engraçado, que a mãe escolhe o pratinho do bebê. O pratinho do meu filho para introdução alimentar. Aquele prato, compra o pratinho bonitinho, pega uma colher massa, tudo legalzinho. E aí, ela acha que aquela quantidade daquele pratinho é a quantidade que a criança vai comer. Ela acha que aquela quantidade é adequada. Só que ela repete, às vezes, os volumes em todas as dietas. E nós mesmo, quando vamos comer, a gente não come o mesmo volume em todas as dietas. Então, como? O nosso sistema de digestão, ele varia ao longo do dia. Tem horas que está mais rápido, nosso metabolismo, tem hora que está mais lento, tem hora que está mais rápido. Depende do que eu comi na refeição anterior, se for uma comida de rápida digestão, uma salada, se for uma feijoada, tudo isso vai modificar a minha velocidade de digestão e o quanto de fome que eu vou ter na outra dieta. E o quanto que eu vou estar com comida ainda no meu estômago na próxima dieta.
Eu posso ainda estar com o meu estômago cheio. Então, isso também junta a imaturidade gastrointestinal e essa questão de volume, que talvez possa ser que esteja precisando fazer um leve ajuste, sabe? Para não sobrecarregar esse estômago que ainda não está tão preparado, né? Está com 2 anos de idade, tem que ver se tem medicação, ou já fez tratamento com refluxo, tem que passar por um gasto. Ver essa velocidade, como eu falei na pergunta anterior, a velocidade dessa comida, se está entrando muito rápido, se está sendo dado um volume muito rápido, se está dando essa comida mais deitada, se está dando muito líquido à noite, ou então na dieta, na própria dieta, terminar sempre com líquido, um suco, um copo de suco. Isso pode também estar prejudicando o refluxo. Então, é importante ver isso, conversar com o gastro e ser bem avaliado mesmo com o gastro e com a fono, para poder amarrar esses detalhes, que pode ser que seja um detalhezinho que esteja realmente faltando para evitar. Eu imagino o seu sofrimento, né? Porque o refluxo é uma coisa que desgasta, né? Se for em jato, então, se for visível, para quem está vendo, também é uma coisa muito ruim de ver, né? Seu filho vomitando. E às vezes ele não vê. Muitas vezes o refluxo não vê. E a criança está ali com esofagite, às vezes, o esôfago já bem ferido, já bem danificado, com recusa alimentar, sem aguentar, às vezes, nem comer, porque está com o esôfago bem machucado. E às vezes a mãe acha que não está tendo refluxo. Não, tá não, doutor, não tem refluxo não, porque não sai nada. E esquece que esse refluxo ele pode ficar refluindo ali várias vezes ao dia. Eu já peguei um paciente que quando fez uma pH-metria, que é uma sondinha que passa e vai até o estômago. E você passa 24 horas com isso, com um monitorzinho. E ele mede exatamente quantos picos de refluxo houve em 24 horas. E eu já peguei paciente com mais de 300 picos de refluxo num dia. Imagina isso vindo com suco gástrico, subindo com a acidez do suco gástrico, passando por essa mucosa, né? Porque nós somos revestidos de mucosa, e ficar ali irritando a parede de esôfago. Então, o que irrita quando sobe, quando desce uma comida, vai descer também dolorido. Então, tem que investigar que tem as medicações aí que ajudam, que aliviam, tá bom? Vamos lá. Que tira no X. Não entendi, não. Se tira no X, não. Meu Deus. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o meu caso, minha avó toma mamadeira. No meu caso, a minha só toma mamadeira já tem 4 anos. Slaine, é a Abigail, mãe de Abigail. Abigail, faz tempo que a gente não se encontra, né? Eu avaliei a Abigail, ela é do interior, não me lembro agora qual é do interior, Slaine. Você até falou comigo essa semana, né, da gente retomar aí o atendimento. E vamos lá, né? Porque mamadeira, 4 anos de idade da mamadeira, tem que ter trabalho, Irlanda, a gente tem que trabalhar, a gente vai conseguir sim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Viu? Fazer a Abigail entender mais o que ela consegue fazer com a boquinha dela, tirar... Eu me lembro que ela tinha muito esse padrão de postura anterior de língua, né? De colocar essa língua muito para fora. E eu me lembro bem dessa característica dela. A gente tem que trabalhar bem essa boca e ela entender que a língua só não vai para frente e para trás. Que a língua faz outros movimentos também e que o lábio ajuda a conter essa língua. No momento da deglutição, esse vedamento labial é muito importante para a pressão intraoral, maior força de ejeção do alimento. Então tem muita coisa legal. Aqui, Laís, acompanho o seu trabalho e acho lindo o quanto seus pacientes evoluem. Parabéns. Quem me conhece sabe, né? Eu sou uma apaixonada pelo meu trabalho. 20 anos atendendo neuropediatria, atendendo em UTI, atendendo clínica, atendendo paciente domiciliar também. E é impressionante como eu só agradeço a Deus, todos os pacientes que já passaram por mim. Todos. O quanto que eu já aprendi com o paciente. É impressionante o quanto que a gente aprende. Eles são nossos maiores professores. E não é só professor de didática, de fonoaudiologia, não. Eles são professores de vida. A gente se surpreende muito com eles, muito, muito, muito. Eles são os guerreiros, a gente olha assim, meu Deus, como é que conseguem, né? Eles
Eles sempre saem da zona de conforto, eles se superam. E ali estão felizes, estão rindo, estão bem. É delicioso. Ave Maria, como eu amo trabalhar com neuropediatria. Eu me emociono muito com os ganhos, eu me emociono muito com as vitórias, eu entro de cabeça, abraço mesmo as mães, assim, eu vibro muito, eu vibro muito. E ganho meu dia, quando eu tenho às vezes umas conquistas assim no dia, que são bem significativas, porque é gradativo, né? A conquista, a gente vai plantando, 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 e de repente é como se fosse uma flor, uma planta que você planta, nasce aquele caule, nasce a folhinha verde, você fica esperando vir a flor. Tem umas plantas que são assim, né? Que demora para desabrochar uma flor. Mas quando desabrocha, vem uma flor linda, 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 linda. Você fica encantada com aquilo ali. E aí é isso, é uma sensação maravilhosa mesmo. Eu agradeço a Deus todo dia ter escolhido essa minha profissão. Aqui, nossa senhora, entrou gente, viu? Vamos lá, vamos lá. E Jane vai voltar de Caruaru, Jane vai morar em Recife. Vamos embora, Islane, não trabalhar, Islane. Aqui, vamos conseguir sim, Islane. Fica tranquila. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aí nesse trabalho. Com a minha ajuda, quero ver ela comer. Vamos embora. Vamos botar a Abigail para comer. Vamos no nosso desafio. Eu adoro, adoro desafio. Quem me conhece também sabe. Eu gosto muito de casos que eu sempre atendo cada paciente e para mim é único e sempre é. Não consigo visualizar paciente como receita de bolo, que eu faço como eu faço. Eu sempre tenho um olhar muito específico para cada paciente, eu sempre tento passar uma orientação muito boa para as mães, e muito clara, porque às vezes você falar a informação, às vezes é clara para o terapeuta que estudou aquilo, né, que sabe, que domina, mas às vezes não é clara para os pais. E quem mais reabilita, quem vai reabilitar o filho, são os pais. Nós trabalhamos muito e nós guiamos, né? Nós somos instrumento para guiarmos o processo terapêutico. Somos nós que vamos ver qual é a melhor estrada, qual é o melhor caminho, quais são os obstáculos que a gente vai ter que superar, quais são as dificuldades dos obstáculos. Mas quem vai ter que fazer a repetição, e não existe reabilitação sem repetição. Quanto mais repetição, mais conexões sinápticas. Mais conexões sinápticas a gente vai estar promovendo para aquela criança. E com mais conexões sinápticas, mais neuroplasticidade vai acontecer. Para que aquela área que não está sabendo muito bem como realizar aquela função, outras áreas cerebrais consiga, através das sinapses, novas conexões, novas conexões, novas conexões e consiga executar aquela função. Dentro do mais funcional possível, que é o que a gente busca. Então, a gente sempre busca tirar as manobras compensatórias, as posturas viciosas, porque a gente tem que buscar sempre a maneira mais correta. Porque uma mensagem dada de forma correta e aprendida de forma correta, dá muito menos trabalho de eu ensinar uma errada para depois tentar corrigir e colocar uma certa. Desmanchar o que já está registrado. É feito uma folha de papel em branco. Se eu tenho uma folha em branco, eu posso fazer um desenho já muito bonito. E vai ficar bem claro para mim aquele desenho bonito. E eu posso fazer um desenho mais ou menos achando que depois eu posso corrigir aquele desenho. Apagar, pintar em cima. E às vezes não fica tão legal, né? Fica parecendo que foi apagado, fica parecendo que tá meio arrumadinho ali, aquele desenho não tá muito claro. Então é melhor a gente ensinar sempre o certo. Dentro dos métodos, né? Comprovados cientificamente. Então, estudar muito. Eu sempre estudo muito para tentar fazer isso, né? Trazer o melhor mesmo para os meus pacientes. Eu não tenho ideia de quanto tempo eu falei. Eu tô dando essa mania, deixa eu ver aqui. Eita, já deu 1 hora e 5 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta para me fazer? Live maravilhosa. Que bom, gente. Eu fico tão feliz. Tão feliz de estar aqui, tão feliz de compartilhar. Eu me sinto tão bem, veja, a hora passa que eu nem sinto. Eu ficaria aqui até meia-noite conversando com vocês aqui, tirando dúvida, porque eu amo muito
contribuir para as mães, principalmente, né? Minha visão, assim, eu tenho muito essa coisa de estar muito próxima das mães, entender o contexto dessas mães, ouvir muito as mães. Eu busco, diferente de quando eu comecei há 20 anos atrás, eu era mais mecânica, né? A gente muito verde, e era muito trabalhar, 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 atender, 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 e eu olhava muito o paciente, eu era muito assim, para o paciente. Não está errado olhar para o paciente, mas esse paciente ele está inserido dentro de um contexto que vai fazer toda a diferença na vida dele. O ambiente que ele vive, ele muda totalmente a trajetória daquela criança. Então, você entender aquele contexto, entender o meio que a criança está vivendo, entender as dores daquela mãe. Não, imagina, não adianta eu chegar para uma mãe que está com o coração apertado, sofrendo, angustiada, e eu chegar para ela de forma muito fria, sabe, muito fria, assim, muito técnica. Olha, mãe, veja, é o seguinte, você tem que fazer isso, 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 se não fizer nada, seu filho não vai melhorar, e despejar um monte de informação para a mãe, e ela não está preparada nem para ouvir aquilo ali. Nem para ouvir. Ela vai armazenar alguma coisa que eu falei? Aí não, não vai. Aí depois vai reclamar, não está evoluindo, que a mãe não está fazendo, que a mãe está fazendo. Mas por que a mãe não está fazendo? Primeiro, a mãe só vai fazer o que a profissional fala se ela confiar naquele profissional. Ela precisa confiar. Ela confia porque e só vai confiar quando o profissional mostrar por que ela deve confiar, mostrar na terapia, mostrar na sessão os objetivos claros, os objetivos terapêuticos claros. Né, as orientações muito claras do porquê não é porque tem que ser, porque tem que ser porque seu filho precisa disso para isso, porque seu filho precisa dessa questão, porque ele vem de uma questão X, mostrar, explicar. A gente perde tempo explicando, mas não é perder tempo, como algumas pessoas acham. A gente ganha, é um tempo que a gente acaba ganhando, porque a gente traz essa mãe para entender a fonoaudiologia. Entender porque, mesmo sendo tão difícil levar para as sessões, levar para as terapias, é tão desgastante, né? Que eu sei que é uma rotina muito desgastante. Então, ela tem que confiar muito, muito naquele momento. De entregar seu bem mais precioso, que é o seu filho, nas mãos de um terapeuta. Então, por isso que eu digo assim, cada sessão, ela é muito especial para mim. Porque é um momento de entrega. É um momento de entrega, que a mãe está acreditando que aquilo que eu estudei, de 20 anos de estudo, eu estou colocando ali em prática para o filho. Com dedicação, com carinho, com amor, sabe? Que tudo isso ajuda. Você traz, a criança sente também. Quando você faz com amor uma profissão, seja lá qual for, vocês estão aí, muitas de vocês têm outras profissões. Quando a gente faz com amor, o outro que está recebendo, ele sente aquilo ali também. Ele sente até no jeito de pegar, ele sente no jeito de carregar, ele sente no jeito de falar, com o jeito que a gente fala. E aí eles começam a ter confiança também em nós, terapeutas. E a gente precisa dessa confiança também do paciente, muita confiança do paciente. Mesmo por mais neurológico que ele seja, por mais grave que ele seja. Ele precisa também se entregar. Porque ele vai ter momentos que ele pode querer se defender se ele não sentir confiança. Então, trabalhar com reabilitação é isso, é maravilhoso, é mágico. E eu estou saindo um pouco da minha caixinha de consultório, de estar em atendimentos, porque eu senti essa necessidade de escuta das mães, necessidade de trocar isso, trocar informações, e mais ainda, usar a tecnologia para agregar uma com a outra, uma com a outra. Cada mãe que está aqui, que gostou dessa live, já marca outra mãe, já avisa para outra, ó, essa live foi muito boa, tirou umas dúvidas, que eu acho que teu filho tem esse problema. Eu acho que as dicas que Paula deu em tal live são dicas que vale a pena você escutar. Porque mesmo distante, como eu às vezes atendo e recebo direct, recebo perguntas de mães, de às vezes até outros países, Bolívia, Peru, né? Eu já recebi Colômbia. Veja, não é o fato de eu estar distante delas que eu não vou poder ajudar. E é isso que eu entendi, que a minha orientação, que a minha mensagem, que o meu conhecimento que eu tenho de 20 anos, eu posso também transformar isso em benefício e melhoria de qualidade de vida do filho que está lá longe. Porque a orientação bem dada, de forma clara, de forma fácil de ser executada, ela vai ser executada em qualquer lugar do mundo, não importa onde essa mãe esteja.
Então, eu estou finalizando aqui essa live maravilhosa, deliciosa, que eu amei, amei responder tantas perguntas, amei interagir com todas vocês. É, eu convido novamente, para quem não sabe, vocês entrarem no meu canal do YouTube, tá na minha, o link está na minha bio do meu Instagram, aqui no meu Instagram. Entrem lá, tem os vídeos que eu faço, tá lá no YouTube. Compartilhem, se vocês gostaram dessa live. Comentem lá no feed, compartilhem, curtam, isso é muito importante para mim. Quanto mais pessoas verem, mais pessoas vão ser beneficiadas, mais pessoas vão chegar a mim e vão aprender e vão, com certeza, trazer alguma coisa de positiva para o seu fim. Tenho certeza disso. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês mais uma vez e um beijo bem grande e até a próxima, se Deus quiser.